tarde para você que está aqui no Facebook. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para a nossa live semanal. Eu sou a Carolina Salles e eu ajudo mulheres a desenvolver as habilidades emocionais para lidar com os desafios, com os desequilíbrios da vida. Eu faço isso com base na minha formação em psicologia, em coach. E hoje nós vamos aqui ainda falando de assuntos da maternidade, porque nós usamos todo o mês de maio para trazer assuntos referente à mulher que vivencia a maternidade e para a gente finalizar aí o movimento das mães, já entrando no mês de junho, mas ainda faltou, porque é um pedido bastante corriqueiro aqui entre as frentes do consultório, justamente porque muitas vivenciam essa situação ou já vivenciaram e hoje estão experimentando os resultados dessa situação que aconteceu lá atrás, que é o seguinte, né? A mulher se torna mãe e isso modifica completamente a percepção que ela... tá um barulho? Eu acho que é do computador, Carmen. Deixa eu ver se melhora, me diz se melhora aqui. Eu acho que é um barulho que está do computador, eu não sei, bom, me digam aí se ele fica melhor ou não, se está atrapalhando muito de ouvir. Eu até estou com o fone para melhorar, desculpa a você que está aqui no Face, é que estão me informando ali no Insta que está com um barulho aí, não está dando para ouvir. Me diga aqui no Face, quem está aqui, se puder, se está tudo ok no som, eu imagino que seja só ali. Mas, enfim, dando continuidade aí, então, ao nosso assunto, falando então de maternidade, hoje nós vamos falar o que acontece, né, na vida da mulher a hora que ela se torna mãe e por que isso muitas vezes tem uma repercussão tão direta no casamento. É bastante comum eu fazendo workshop para mulheres, indo até empresas fazer workshop para mulheres, ou mesmo, né, grupos que eu já reuni de mulheres para a gente desenvolver um trabalho, né, um processo de coaching, enfim, é muito comum. A hora que a gente vai perguntar dos vários setores da vida da mulher, ela acaba dizendo, o casamento pode ficar para segundo plano, terceiro, o casamento não está interessante, ou depois que eu me tornei mãe, o casamento mudou muito. Isso é bastante comum, a gente, né, realmente escuta muito isso aqui no consultório, assim como eu escutei nessas outras oportunidades ao estar com mulheres. E aí é interessante a gente pensar por que isso acontece e o que dá para fazer para isso ficar diferente. Então, primeiro, vamos entender este contexto aqui, né? Então, isso é muito importante para as mulheres e para os homens. Eu estou aqui fazendo hoje essa live para os dois, para ambos, porque é uma situação que, num casamento, os dois têm responsabilidades. Então, quando a gente está falando de casamento, a gente está falando de uma situação em que os envolvidos têm responsabilidade. Então, o homem tem responsabilidade e a mulher tem responsabilidade. Então, vamos entender esse contexto. No momento em que a mulher se torna mãe, é muito comum a gente observa, por mais que hoje os homens tenham uma participação muito mais ativa desde o nascimento do bebê, é factível, né, estudado aí pela psicologia desde sempre não, desde muito tempo, porque isso foi constituído um pouco culturalmente também, mas quando a gente olha, né, do século passado para cá, a gente observa essa relação mãe-filho muito próxima, logo que a criança nasce e nos primeiros meses de vida, é aquilo que a gente chama, inclusive, nos primeiros dias de uma simbiose entre a mãe e o bebê não sabe onde é ele, onde é a mãe também fica ali misturada com aquela criança, e ali acontece uma série de situações que a gente também já comentou aqui, que é do puerpério, que são mudanças hormonais acontecendo, enfim, tudo isso junto. Mais uma mudança, né? Volta lá na live que eu fiz sobre puerpério, que a gente vai, né, que eu falo bastante assim desse contexto de como é que está a mulher ali internamente. Eu foquei bastante na questão da mulher, então para a gente entender esse momento. Só que aqui eu não quero falar só do puerpério, eu quero falar do que acontece depois, porque tem esse primeiro momento e depois nos próximos meses da criança e depois nos próximos anos, inclusive, é bastante comum que isto vá que um distanciamento entre o homem e a mulher, que começou neste processo, possa se consolidar, possa ir ficando cada vez mais presente. Então, voltando ali para o contexto, a mulher se tornou mãe, o homem se tornou pai, normalmente, mesmo
com uma visão muito mais participativa do homem hoje, ele ainda tem um time diferente do time da mulher, ele tem uma relação com aquela criança diferente do que é a relação da mulher, em termos de dar banho, trocar a fralda, amamentar especialmente. Então, a mulher tem ali uma relação que culturalmente foi instituída como diferente da relação que o homem tem. E talvez até de um ponto de vista biológico mesmo, porque ela tem o leite, né? É só ela que tem o leite. E naquele momento, se o homem não está participativo efetivamente, e o participativo é mais do que trocar a fralda e dar banho, é muito mais do que colocar a criança para rotar, é participativo com a mulher, é participativo reconhecendo o que é que está acontecendo no universo desta mulher que não está dormindo, que está preocupada, o que está acontecendo, ela está com fome ou ela não está com fome, o que é que está acontecendo com essa mulher que acorda de madrugada e fica madrugadas e madrugadas sozinha, né, às vezes num estado de exaustão muito, muito intenso. Então, o homem, é importante que ele tenha esta percepção do que está acontecendo com a mulher, porque se ele tem, de fato, essa percepção, a empatia de se colocar no lugar dela, naquele momento ele pode já fazer uma conexão muito maior com ela. Uma conexão de empatia de quem está nesta jornada realmente junto. Eu observo aqui casais que passam pelos primeiros anos aí com os filhos e passam muitíssimo bem, mais fortalecidos. Confesso que são mais raros, mas eles existem, ou seja, tem caminhos, tem coisas para serem feitas para isso acontecer. E casais que o casamento fica bastante conturbado logo depois do nascimento dos filhos. E muitas vezes isso acontece em função de uma sintonia diferente entre o homem e a mulher. A mãe, ela já se tornou mãe, o pai, ele ainda não teve a percepção igual à percepção que a mulher teve daquela situação, ainda porque quando se torna pai e mãe, não só porque a criança nasceu, mas efetivamente, você modifica a sua percepção de mundo, coisas que você pensava antes, você passa a pensar diferente, você tem uma relação com o mundo que passa a ser diferente. Então, é muito mais do que simplesmente ter a criança ali, né? Ela constitui você rever a você mesmo, a você mesma. E aí, nesse momento, quando eu estou revendo a mim mesma, eu estou revendo em todos os cenários, em todos os setores da minha vida, inclusive na maternidade, inclusive no casamento, inclusive eu como esposa, né, o marido enquanto esposo, estou revendo todos os papéis. Então, se eu passo por uma situação em que um papel novo foi inserido na vida dessas duas pessoas e elas estão vivendo essa situação de jeitos tão distintos, tão diferentes, aqui eu vou começar a ter uma desconexão. Então, esse time que às vezes o homem leva para entrar na situação, e às vezes não é nem um time, às vezes ele não entra, também é, e eu digo, por que eu digo também é, porque muitas vezes o homem diz o seguinte, também é gerador de um conflito e um distanciamento. Eu digo também é porque o não consegue ouvir, puxa vida, deixa eu tentar aqui modificar, deixa eu aumentar o som, vamos ver se a gente tem uma melhora aqui no som. Daiana, você me diz se é possível ouvir agora? Eu já é a segunda pessoa que me diz aqui no Insta que não está conseguindo ouvir. Se você puder, por favor, me dar este retorno, vocês aqui que estão no Insta, eu agradeço. Então, assim, e aí eu digo também, porque a queixa do homem é, agora, ela só se importa com a criança. Sim, mas o quanto ele, homem, se faz presente... Ah, ótimo, Daiana, obrigada. Agora tá ok, eu sou. O quanto esse homem se faz presente ali, o quanto ele cava o espaço dele também ali naquela relação, para ele se fazer presente naquela relação. E muitas vezes ele não faz isso. Então, é das duas partes. A mulher vai ficando ali no universo dela, esperando que ele entre um pouco mais no universo dela, ao mesmo tempo ela vai ficando sobrecarregada, porque como ele não entra, ela vai assumindo mais coisas, ela vai se sentindo empoderada, porque ela percebe que ela fica acordada a noite inteira, ele não acorda. A criança precisa de qualquer coisa, ela que está dando conta. E mais as coisas da casa, ela que está dando conta. Então, o que acontece ali? Como ela começa a olhar para aquele homem e dizer, puxa, mas ele não... Qual é a diferença que ele está fazendo aqui? Isso tudo aqui está dependendo de mim.
E vem uma sensação de, às vezes, de abandono, às vezes de rejeição, às vezes de não parceria, que a mulher, às vezes, ela nem se dá conta, em meio àquela situação tão envolvida com a criança, ela não percebe os próprios sentimentos, sentimento de rejeição, sentimento de ser deixada de lado, e ao mesmo tempo que ela sente isso, ela vai sentindo que assim, é ela que tem que dar conta mesmo de tudo, sou eu que tenho que dar conta de tudo, para que eu preciso dessa pessoa aqui comigo? Qual é, que parceria que nós temos aqui? Então essa mulher começa a fazer alguns questionamentos, e isso daí não é só nos primeiros meses, isso daqui vão pelos anos, pelos primeiros anos de vida da criança. E aí se esse homem, então, se a gente diz, ela nem me chama mesmo, ela nem me pede, né, em contrapartida, e ele também não entra, não faz um papel ativo de entrar, eu vou gerando um distanciamento, que é um distanciamento das duas partes. É um distanciamento em que ela se sente abandonada, e aí, e por outro lado, empoderada com ela mesma, então aí eu não preciso desta criatura, deste homem, desse parceiro, e eu não tenho espaço aqui nessa relação, então eu vou ficar aqui na minha, e quando eu for solicitado eu faço alguma coisa. Só que não vai haver essa solicitação, porque ela espera que ele seja solícito, entende? Então você gera ali uma situação que é uma situação bastante propícia para um distanciamento, para um afastamento. Então, como que se revê isso? Primeiro, é reconhecendo todas essas emoções que passam por essa situação, reconhecendo que todo esse processo pode acontecer aí com o casal. Então, tendo conhecimento disso, porque quando se tem conhecimento disso, a gente pode conversar mais sobre o assunto. Olha, eu estou me sentindo abandonada. Olha, eu estou me sentindo sem espaço. Olha, eu espero que você me ajude mais. Eu espero que você me solicite mais. Então, eu consigo daí fazer uma nova negociação, eu consigo aí reorganizar os nossos papéis, reorganizar a nossa dinâmica para que esse casamento não vá tendo ali um distanciamento, uma lacuna, que daqui a um tempo essa lacuna fica tão distante que o homem e a mulher se olham e já praticamente nem se reconhecem, né? E aí tem aquele discurso típico, a mulher só olha para os filhos. É muito comum o homem dizer isso, ela só olha para os filhos. E é muito comum a mulher dizer, ele não nos observa, eu faço tudo sozinha. Então a gente tem, né, a polaridade que não vai resolver absolutamente nada. Nada. Então, se você já passou por esse processo e ainda tem resquícios dele, ou está passando por esse processo, e se você olha para esse casamento e entende que ele vale a pena, que vocês construíram uma história, que vocês querem estar juntos. Então, não importa quem é que vai começar primeiro, né? Os dois podem começar, mas se não são os dois que estão aqui me ouvindo, você que está aqui me ouvindo, você pode começar. Se você for o pai, explore, escave esse lugar, porque você tem um lugar ali. Só que é importante que você tenha uma postura ativa. E a mulher chame esse espaço. Eu sei que muitas vezes a mulher já está ali cansada, exausta, e eu ainda vou ter que chamá-lo. Pois é complexo, eu sei que é complexo, mas imagina que você está ali com uma pessoa que tem uma percepção diferente da sua, que não enxerga as mesmas coisas que você enxerga, e que, portanto, não vai se relacionar com você da forma como você gostaria, simplesmente porque isso está na sua mente, porque não está na mente da outra pessoa. Então, ela não vai fazer isso. Então, a chance de reverter essa situação, ela pode acontecer das duas partes, né? Da mulher, inclusive, verbalizar para o homem qual é a sensação. Claro que isso requer um reconhecimento das próprias emoções, isso requer uma vontade de compartilhar com o outro, e principalmente requer uma contrapartida de ter uma escuta né, o homem ter uma escuta e uma empatia para com a mulher, de reconhecer este lugar, e ali sim eles se reorganizarem agora o papel de esposo e esposa, uma nova configuração. Então, se isso é feito ali ao longo, né, dos primeiros anos de vida dessa criança ou dessas crianças, toda a família tem a ganhar. Agora, quando isso vai só se instituindo e ficando cada vez mais presente e mais marcado, então a gente vai só aumentando o tamanho dessa lacuna. Então, é um aspecto bastante importante, eu realmente me deparo com ele
com uma frequência bastante alta, né? Eu atendo mulheres no puerpério, atendo mulheres, né, logo, né, com os filhos em idade escolar, e nessa faixa, né, entre os primeiros anos aí de vida e a faixa, né, e a idade escolar, enfim, e eu observo que isso é bastante comum e às vezes isso vai ter repercussão, inclusive lá na adolescência, porque esse casal continua assim e continua desconectado, juntos, porém desconectados. E aí, na adolescência, isso vai ter uma repercussão ainda maior, porque na adolescência os filhos contrariam os pais, né, para formar a sua própria identidade, e depois, então, da adolescência, eles vão constituir a própria vida, fazer as escolhas, estudar fora de casa, trabalhar, e aí é que se vê o tamanho de um distanciamento que foi criado por anos e anos e anos. Então, não é só uma repercussão ali, naquele momento, mas às vezes essa repercussão, ela reflete por toda a vida de um casal, de um casamento. E será que precisa ser assim? Será que precisa levar dessa forma? Será que esta é a única maneira? Eu digo sempre que se algo na sua vida está insatisfatório, o que é que você pode fazer, o que é que está nas suas mãos, para que isto fique diferente, para que isto fique satisfatório. E esta responsabilidade é de cada um de nós. Não adianta eu esperar do outro simplesmente. É claro que eu posso dar aqui toda a informação para o outro e o outro continuar com a mesma atitude. Claro que isso é possível. Sim, isso pode acontecer. Agora, eu tenho a responsabilidade na parte que me cabe. Quando o outro não quer o movimento, ok, então temos, né? Então eu olho para essa realidade e tomo uma decisão a partir daquilo que vou fazer. Agora, simplesmente fazer cobranças com irritabilidade, né? Com raiva, com frustração, no meio das discussões, isso também não vai resolver. As coisas se resolvem com um diálogo honesto, cuidadoso e respeitoso, que claro que é muito desafiador quando se tem várias coisas para dar conta e uma criança, né, seja ela pequenininha ou mesmo, né, quando ele já está andando, uma criança que demanda e mais todas as questões da casa. Então, é complexo, sim, é complexo. Ao mesmo tempo, é possível fazer diferente. Que tal começar por você? Bem, se essa live foi interessante, você que está aqui no Facebook, ou mesmo você que está aí no Insta, pode ir lá e compartilhar. Não dá para a gente compartilhar aqui pelo Insta, mas dá para compartilhar pelo Face, você pode fazer isto. E você pode também fazer parte da lista de transmissão gratuita para mulheres. Se você é mulher e quer saber mais sobre como desenvolver as suas habilidades emocionais para lidar com os desafios, com os desequilíbrios da vida, venha fazer parte da nossa lista, basta você clicar aqui na bio, no Instagram ou no Facebook, a gente tem vários posts aí com um linkzinho, é só você clicar e vir fazer parte da nossa lista de transmissão, você vai receber semanalmente um áudio gratuito com alguma informação, alguma orientação que você possa aí começar a colocar em prática ou a perceber diferente para que a sua vida fique ainda melhor e que você esteja mais fortalecida diante dos desafios, enfim, seja lá do que você estiver vivendo, ok? Ficamos por aqui, um beijo muito grande, nos encontramos na sexta-feira, na próxima live, sexta-feira tem live com convidado. Um beijo grande, até lá, tchau, tchau!